Olá, meus colegas servidores públicos, tudo bem? Eu sou a professora Renata Ferretti e esse é o canal Gestão Pública Estratégica e essa é mais uma live da Maratona do Gestor Público. No total são 10 lives, começou na semana passada, segunda-feira na semana passada, fizemos 4 lives porque houve um pequeno problema técnico no primeiro dia e essa semana são mais 5 lives, hoje é a segunda live da semana. Ao longo dessas 2 semanas, a gente vai falar de assuntos que são importantes para o gestor público. Quem que é o gestor público? É aquele servidor público, ou no caso, né, não necessariamente um servidor público de carreira, mas uma pessoa que atua para o governo, então agente público nem que pode ter sido indicado para esse cargo, só que ele gerencia equipe, ele gerencia orçamento, ele gerencia outro tipo de estrutura. Então, esse servidor em cargo de gestão, ele é muito beneficiado com a maratona do gestor público, porque a gente vai falando cada dia, a gente fala de um assunto que pode ser importante para ele no gerenciamento da sua equipe, no atingimento dos objetivos do seu setor, na prestação de um melhor serviço público à sociedade. E essas lives sempre acontecem às 19 horas, de segunda a sexta-feira. Eu até gostaria de convidar vocês, na quinta-feira da semana que vem, dia 15 de abril, nós vamos ter uma aula, uma masterclass, que nós vamos conversar sobre como é que o gestor público, o servidor público em cargo de gestão, pode alcançar melhores resultados, trabalhando apenas 40 horas por semana, trabalhando apenas uma carga horária semanal que seja saudável, que lhe garanta mais qualidade de vida. Essa live vai acontecer no dia 15 de abril. Eu vou colocar aqui para vocês o link, até eu preciso pegar direitinho o link, que eu lembrei agora que eu estou falando já com vocês. Para você participar dessa live, você de fato vai precisar se inscrever através desse link, que eu já peguei, está aqui, vou colocar para vocês. Vocês vão precisar se inscrever por esse link. Para o pessoal do Instagram, depois eu vou colocar direitinho para vocês. Para se inscrever para participar da aula que vai acontecer no dia 15 de abril, o site é gestãopublicaestratégica.com.br/masterclass. Nessa masterclass, a gente vai conversar mais sobre como é que o gestor, estratégias para que o gestor possa alcançar melhores resultados, trabalhando uma quantidade de horas semanais que seja saudável, né? Por volta de 40 horas por semana, tem que ser um trabalhador normal. Então, entra nesse link e se inscreva, vai ser bem interessante para nós. Bom, ao longo dessas 2 semanas que a gente está conversando na Maratona do Gestor Público, a gente já falou de diversos assuntos que são muito importantes para o gestor público, e hoje eu gostaria de falar com vocês sobre um assunto que eu acho que é de extrema importância, porque a gente vai falar de comunicação, né, e como essa comunicação, de alguma forma, ela impacta na vida profissional, né, de qualquer profissional, em especial para aquele profissional que está em cargo de gestão, porque é a comunicação que vai fazer com que esse gestor consiga compartilhar as informações necessárias para que os funcionários, no nosso caso do serviço público, ou os servidores públicos, saibam quais são as suas tarefas, saibam quais são as suas responsabilidades para se atingir os objetivos esperados deles, como funcionários, como servidores, do setor do qual a gente trabalha, da área do qual a gente trabalha, da organização do qual a gente trabalha. Então, a comunicação, ela tem um papel extremamente importante em qualquer organização, seja no Brasil, no mundo, seja numa organização privada, seja numa organização pública. Então, o tema central da nossa live de hoje vai ser a comunicação empresarial. E por que eu pensei em trazer a comunicação hoje em dia? Porque hoje, na live de hoje, né? Porque, assim, nós já há um ano estamos trabalhando numa situação um pouco diferente, né? Que é essa situação de crise promovida pela pandemia. E desde o ano passado, desde por volta de março, então há um ano atrás, aconteceu, assim, até como uma forma imediata, assim, sem muito planejamento, a maior parte dos serviços públicos foram colocados para serem realizados à distância.
Então, os servidores que tinham o costume de irem até o seu ambiente de trabalho, o seu órgão público, começaram a trabalhar de casa, e muitos desses nem tinham estrutura, nem tinham uma experiência ou uma certa familiaridade com essa ideia de trabalhar de casa, e de repente foi todo mundo colocado para trabalhar de casa. Eu até diria que muitos dos meus colegas servidores públicos, em especial aqueles em cargo de gestão, eles tinham uma certa resistência em aceitar a possibilidade dos seus funcionários, dos funcionários da sua equipe, de fazerem o trabalho de casa, mesmo que fosse alguns dias na semana, às vezes um dia na semana havia uma certa resistência, quem dirá, né, por um tempo indeterminado, e aí quando vem a pandemia, ela acaba colocando forçadamente, completamente forçado, que a maior parte dos servidores públicos passaram a trabalhar de casa, e muitos desses sem essa experiência. O que fez com que esse processo de iniciar esse trabalho remoto, cada um das suas casas, foi um pouco mais difícil. Tem algumas áreas que, de fato, já atuavam dessa forma com bastante facilidade, já estavam acostumados, mas algumas não. Tinham profissionais que já estavam acostumados e tinham profissionais que não estavam acostumados. E aí, o que é importante, o que é interessante, na verdade, da gente pensar é que agora faz um ano que a gente está nessa situação. E várias atividades do nosso dia a dia, várias dinâmicas de relacionamento que a gente tinha, acabaram se alterando ao longo de todo esse processo. Por um período, a gente voltou a trabalhar presencial, ou alguns dos nossos colegas voltaram a trabalhar presencial. Eu vou dizer que eu mesmo, desde março do ano passado, eu estou trabalhando de casa, e eu acabei recebendo o benefício de ter esse trabalho online, remoto, até com uma certa... como eu poderia dizer assim, até como uma característica do meu trabalho hoje em dia, né, o meu órgão me concedeu essa possibilidade de fazer o trabalho remoto por 2 anos, então já está quase passando um ano, mas muitos dos meus colegas voltaram para o trabalho presencial, mas agora que a crise se intensificou, já voltaram para esse trabalho remoto novamente. Então, hoje, a gente pode analisar todo esse processo de um ano, o que aconteceu. Como é que essas atividades se desenvolveram? Será que a gente conseguiu colocar todas essas atividades num formato online para fazer com que, de fato, a gente consiga desenvolver todas essas atividades de casa? Ou será que algumas atividades ficaram paradas? Como está a nossa relação com os nossos colegas de trabalho? Será que a gente se afastou muito desses colegas? Será que algumas das nossas dinâmicas de relacionamento alteraram? Quais foram as ações que os gestores públicos, né, os servidores em cargos de gestão, fizeram para tentar atenuar um possível impacto negativo dessa condição de colocar o pessoal para trabalhar de casa, assim, momentânea, de uma forma, assim, abrupta, a gente poderia dizer, ou será que acabou não fazendo nenhum tipo de adaptação, ou não teve uma preocupação específica, e hoje, depois de um ano, a gente pode verificar o que deu certo, o que não deu certo, e como é que a comunicação aconteceu ao longo desse período. O que você pode me dizer de como hoje é a comunicação sua com a sua equipe? Como que é a comunicação entre os membros da sua equipe? O que impactou? O que melhorou? O que piorou? Quais são os impactos desse processo de comunicação que agora é feito todo à distância, remotamente? Então, de fato, foram muitos os desafios que o serviço público encontrou ao longo desse um ano de pandemia, até porque as características gerais do serviço público, né, ela acaba sendo muito mais características assim tradicionais. Nós temos modelos de gestão muito mais tradicionais, de alguma forma que não passa por um processo de mudança assim tão rápido. Muitas vezes a gente precisa de um tempo maior para se adequar a novas realidades. Até por uma questão cultural, muitas vezes, e de repente, assim, né, por conta dessa crise, a gente precisou se adequar a esses novos tempos imediatamente. Como eu disse, alguns locais eu tinha uma certa familiaridade, outros não, mas pensando de forma genérica, o serviço público, de modo geral, ele caminha um pouco mais devagar, assim, do que a própria iniciativa privada.
Não é uma crítica, é uma realidade, e a gente precisa levar isso em consideração quando a gente analisa o serviço público. Então, é isso que a gente precisa fazer. Eu vou dizer, por exemplo, a minha área é o judiciário. A gente já tinha evoluído em algumas áreas, assim, imensamente, até, assim, tem até um certo orgulho, muitas vezes, para falar de algumas tarefas, de como eram feitas e como são feitas hoje em dia, e muito dessa mudança aconteceu pelo advento da inovação, pelo processo, por exemplo, de informatização dos processos judiciais. No meu caso, é a Justiça do Trabalho. Então, desde 2014, a gente começa qual seria a palavra? A incorporar o processo judicial eletrônico, essa ferramenta, que aí, a partir desse momento, a gente começa a receber processos de modo eletrônico, mas não todos, mas começar a criar como se fosse um processo, assim, de um período de transição. Então, a gente começa a ter processos que entram no meio eletrônico, e alguns processos continuam em tramitação física, em alguns locais ainda por algum tempo iniciam fisicamente, mas depois houve um processo de tramitação, de transferência do modo físico para o modo eletrônico. Então, por exemplo, no meu caso, no meu órgão, toda a estrutura da Justiça do Trabalho, ela começa a passar por um processo de informatização muito grande a partir de 2014, com o advento do processo judicial eletrônico. E, de fato, o que a gente tem que, ao longo desses anos todos, não sei, 6 anos, 7 anos, outras atividades que eram muito características de serem realizadas presencialmente, elas começam a receber um formato mais virtual. Só que ainda existiam algumas atividades que tinham uma certa resistência para fazer de forma virtual, que se exigia a presença física do servidor público, do magistrado, do reclamante, da reclamada, dos advogados, e já haviam algumas ideias de fazer algumas das atividades de modo totalmente online, já estavam em testes, mas isso não ainda havia uma certa resistência para que fosse incorporado de modo geral. A principal atividade que a gente tinha, que era exigido a presença física das pessoas, era a realização das audiências, né, quando as partes se encontram na frente do juiz para poder discutir os casos. E, principalmente até antes da pandemia, mesmo que já haviam algumas iniciativas para fazer essa atividade no formato online, havia uma grande resistência. E aí veio a pandemia e começa a exigir uma mudança de postura, né? A exigir que os funcionários, os agentes públicos, sejam os servidores, sejam os juízes, sejam os advogados, que são partes interessadas, né, e que são um dos nossos grandes clientes, aqui, se a gente fosse pensar na administração pública gerencial, as partes também, elas, se antes elas tinham uma certa resistência, a pandemia exige uma mudança de postura, uma mudança de perspectiva, uma mudança de interesses até nesse momento. E aí, o que eu vejo como interessante, que, por um lado, exigiu que as pessoas começassem a pensar de uma forma diferente e serem um pouco mais abertas até o processo de inovação para melhorar o seu trabalho e para não deixar trabalho parado. O que eu percebo é assim, que no começo da pandemia, até mais ou menos no meio do ano passado, muitas atividades ainda não estavam sendo realizadas, porque entendiam que elas não poderiam ser realizadas de forma online, então deixaram elas paradas. Eu falava assim, não, quando voltar a atividade presencial, a gente retorna os trabalhos disso. Mas então, vamos fazendo outras atividades. E aí eles começaram a perceber que não ia voltar assim tão fácil, não ia voltar assim tão cedo, ou não iria voltar para o modo presencial do modelo, no formato que existia antes. E aí começou, então, a diminuir a resistência e os agentes públicos, servidores e magistrados, e grande parte dos advogados começaram a ficar mais receptivos à ideia de fazer isso online. Então, de fato, a pandemia, ela
pensando em administração pública, tá? Pensando na forma como a gente trabalha, nos nossos processos de trabalho, ela acabou forçando a realização de algumas atividades em formato 100% online, que antes não era aceitável, que antes se entendia que não poderiam realizar. Então, a pandemia, ela trouxe algumas coisas que a gente pode considerar como positivas. Pode ser que depois que tudo isso acabar, se a gente de fato voltar para uma condição que era igual ou que era anterior à pandemia, será que a gente vai voltar ao modelo anterior mesmo? Porque a gente vai ter a opção de escolher. Será que a gente vai querer fazer isso? Eu acredito que muitas mudanças, elas vieram para ficar. E nesse caso que eu dei o exemplo do que acontece na minha organização, nessa estrutura toda que é o Judiciário Trabalhista, eu acredito que sim, voltarão audiências presenciais, mas haverá uma aceitação muito maior, e aí haverá pedido das partes, haverá pedido dos advogados, haverá pedido dos juízes, para que muitas das audiências sejam feitas no formato online. Por isso que eu acho que existem coisas positivas da pandemia, mas existem algumas coisas, é chato falar coisas, mas existem algumas situações, ou atividades, ou dinâmicas, ou formas de relacionamento que foram prejudicadas com a pandemia, pensando profissionalmente, tá? Pensando nessa situação, assim, de relações de trabalho. Teve algumas situações que foram um pouco prejudicadas com a pandemia e com esse afastamento, né? Porque a gente acabou perdendo o contato físico com os nossos colegas de trabalho, e isso acabou prejudicando um pouco as nossas relações profissionais. E isso tem tudo a ver com o processo de comunicação, que é o tema da nossa aula live de hoje, né? Eu demorei um tempo para chegar nesse ponto específico. Onde é que eu quero chegar? A comunicação empresarial, ela é um grande desafio para os profissionais, ela é um grande desafio para os gestores, porque ela tem muitas funções. Por exemplo, a comunicação, ela tem como função estreitar relacionamentos, tá? Então, por exemplo, não digo, precisa ser amigo, mas as pessoas precisam se comunicar e precisam ter um relacionamento de respeito no ambiente de trabalho. E isso é possível pelo processo de comunicação. Então, a forma como as pessoas se relacionam dentro do ambiente de trabalho, ela tem um grande impacto, elas são resultantes de um processo de comunicação. Então, a comunicação é importante pensando só nesse sentido. A comunicação é importante na relação entre o gestor e a sua equipe. Primeiro, o gestor, ele precisa ter uma comunicação clara com a sua equipe, porque ele passa tarefas. Isso só acontece, um gestor, ele só consegue delegar tarefas, ou passar tarefas, ou dividir tarefas, se ele se comunica com a sua equipe. Se ele não se comunica, ele não passa tarefas, né? As pessoas não sabem o que fazer. Então, a comunicação é importante, e é importante que o gestor domine bem essa competência de comunicação. Primeiro, pensando claramente nesse processo de realização de atividades. Os profissionais da sua equipe precisam ter com clareza quais são as suas atividades, quais são as suas responsabilidades. Esse saber com clareza só é possível com uma boa comunicação. Um outro ponto que é importante a comunicação. Todos os profissionais que trabalham na nossa equipe, no nosso setor, eles precisam ter uma clareza dos motivos pelo qual eles estão fazendo esse trabalho, né? Qual que é o motivo de ser desse setor, dele mesmo, por que ele está ocupando esse cargo, qual que é a função dele dentro dessa estrutura organizacional. Para falar bem a verdade, qual que é a posição dele dentro da estratégia organizacional, dentro da estratégia do seu setor. Quando a gente fala de estratégia, a comunicação, ela tem um papel de extrema importância, porque a comunicação, a estratégia, ela não é feita por uma pessoa, ela é feita por todos que trabalham numa organização. Então, todas as pessoas que atuam nessa organização, pensando numa organização pública, todos os servidores públicos, eles fazem parte da estratégia organizacional. Mas eles só podem agir corretamente, eles só sabem fazer as estratégias corretas se houver um processo de comunicação claro. Então, para a estratégia, a comunicação é indispensável. E quem é que tem que dominar essa comunicação? É o gestor. É o gestor que é aquela pessoa, aquela autoridade, ou pensar, né, de fato, a pessoa que é responsável por passar
as informações corretas para as pessoas, para elas saberem como elas devem agir, o que elas precisam fazer, quais são os objetivos a serem alcançados. E isso só é feito através do processo de comunicação. Então, a comunicação é de extrema importância. O que mais que eu tenho aqui? A comunicação, ela também é importante, se a gente for pensar, que ela impacta tanto na cultura organizacional, como ela impacta no clima organizacional. São dois pontos diferentes. Cultura organizacional, cultura organizacional é uma coisa, clima organizacional é outra, tá? Cultura organizacional é o conjunto de conhecimento, é o conjunto de crenças que as pessoas compartilham dentro dessa organização. A cultura organizacional é a forma como as pessoas se relacionam, porque se a gente for pensar, a gente vive em sociedade e existem regras. Não necessariamente essas regras são escritas ou estão em algum lugar que as pessoas têm assim, eu estou em dúvida na regra de como eu vou me comportar dentro desse ambiente ou com essas pessoas, vou lá e consulto o manual. Não. Essas regras, elas são implícitas dentro da relação das pessoas que compartilham desse mesmo ambiente. E isso é a cultura organizacional. É aquela ideia da pessoa, assim, ela sabe que ela faz parte desse ambiente ou não, porque ela, de alguma forma, ela está seguindo essa cultura que essa organização dita, porque caso ela não fizesse, ela estaria excluída. Isso é muito comum. Eu posso dizer que eu sou um pouco diferente, eu tenho um pouco de dificuldade, assim, principalmente no começo, de integrar nessa cultura da organização do qual eu trabalho. Eu penso um pouco diferente, eu ajo um pouco diferente, e no começo isso era um pouco chocante, até que eu fui aprendendo as regras para eu ser, de alguma forma, aceita pela própria organização do qual eu trabalhava. Já olha que eu já trabalhava há um certo tempo. Tudo isso só acontece porque existe uma cultura. Então, a forma como as pessoas se relacionam, as regras sociais dessa forma de se relacionar, o conhecimento que as pessoas desenvolvem, porque o conhecimento ele vai crescendo, né? Conforme a gente vai tendo interação entre as pessoas. Então, todo esse conhecimento que é criado dentro da organização, ele faz parte da cultura organizacional. E o que a gente tem é que a comunicação é importantíssima dentro da cultura organizacional. Esse conhecimento só é compartilhado se tem comunicação. Essa cultura, ela só tem como regras definidas se existe comunicação. Como eu disse, ela não está escrita no papel. Ela é compartilhada entre as pessoas. Isso só acontece porque a gente tem comunicação. Então, a comunicação é importantíssima para a cultura organizacional. Aí, a comunicação é importantíssima para o clima organizacional. E o que é o clima organizacional? O que ele difere da cultura? O clima é o que as pessoas sentem, é como elas se sentem dentro desse ambiente do qual elas estão inseridas. Então, o clima organizacional é uma percepção que cada pessoa tem dentro dessa organização. Então, a gente for pensar, por exemplo, no setor que eu trabalho, o clima organizacional é um clima bom ou é um clima ruim? E pode ser que uma pessoa ache que é bom e outra pessoa ache que seja ruim, porque o clima é uma percepção das pessoas que estão inseridas nesse ambiente, se esse ambiente é agradável ou ele é negativo. E um dos pontos que vão impactar nessa percepção de ser positivo ou negativo é a comunicação. Como é que as pessoas estão se comunicando nesse ambiente? Como é que as pessoas estão se relacionando? E a comunicação tem tudo a ver com relacionamentos. Então, tudo isso tem a ver com comunicação, por isso que é um tema importantíssimo e eu ficaria aqui horas ou dias para falar de comunicação e a importância da comunicação no nosso ambiente de trabalho, em especial para nós, servidores públicos, né, os órgãos públicos do Brasil, porque a comunicação, se a gente fosse pensar assim, uma relação direta entre comunicação e estratégia, ela é direta. Se a organização que você trabalha ela tem problemas de comunicação, significa que essa organização tem problemas de estratégia. Pode ter certeza que essa organização não está alcançando os resultados como deveria alcançar. Então, às vezes a gente acha que não, ou às vezes a gente pensa em a comunicação como uma coisa tão simples, tão natural para nós, que a gente deixa de olhar com uma certa seriedade para verificar os impactos dessa comunicação na nossa estrutura. Oi, Mai, boa noite. Eu desinvestei aqui falar, né? E até não vi a mensagem de vocês. Pessoal, se vocês quiserem falar alguma coisa, falar sobre a experiência de vocês, ou se vocês tiverem um insight conforme a gente vai falando, ou alguma dúvida, coloca aqui no chat, tá? O mesmo para o pessoal do Instagram. Deixa eu dar uma olhadinha. A Mai também entrou no Insta, a Thaís entrou. As meninas que estão comigo todos os dias.
Então, às vezes, a gente pensa em comunicação como uma coisa assim do dia a dia e acaba perdendo a nossa ideia de importância que a comunicação tem. E se a gente for pensar em estratégia de comunicação, ela é imprescindível. E eu gosto muito de conversar de comunicação, por exemplo, quando eu dou meus cursos de estratégia, eu sempre tenho pelo menos uma semana, 2 semanas, ou a gente fala, na verdade, de comunicação o tempo todo. Mas eu pego pelo menos um módulo só para a gente falar de comunicação, porque ela tem impactos incríveis no processo de estratégia. E uma das coisas que eu gosto muito de falar de comunicação, ela tem muito a ver com a política organizacional que impacta na nossa estratégia, em consequência, as influências que as pessoas possuem com relação a outros agentes da organização, porque isso impacta na estratégia. Bom, e Renata, o que essa comunicação tem a ver, de um modo geral, com esse período de pandemia? Eu gostaria muito de ouvir vocês, mas na minha percepção, na experiência que eu estou vivendo hoje, essa condição de desde março do ano passado a gente ter colocado para o trabalho remoto, eu percebo que hoje que houve um grande prejuízo para a comunicação entre as equipes, para a comunicação entre o gestor e os integrantes da sua equipe. Da comunicação, prejuízo da comunicação da organização com os setores, com as áreas. Eu tenho, de fato, uma percepção, tá? É o que eu estou sentindo que está acontecendo, mas é que as pessoas estão deixando de se comunicar. Ou as formas de comunicação, elas estão muito rasas. Às vezes ali minha equipe tem um grupo do WhatsApp, aí manda um bom dia, boa noite, boa tarde, faz uma pergunta específica e tal, mas ficou nessa forma rasa de comunicação. Enquanto que quando a gente estava presencialmente no ambiente, né, de trabalho, nos órgãos públicos, a gente conseguia desenvolver, por exemplo, relações de amizade entre a nossa equipe, com os nossos colegas de trabalho. E eu estou sentindo que estamos perdendo essa proximidade dos nossos colegas. E pensando como gestor público, o gestor está perdendo essa proximidade com a sua equipe. O que vocês acham? Vocês que estão me ouvindo, que vocês estão me assistindo, o que vocês acham? Vocês perceberam isso também? Enquanto eu tomo meu chazinho. Ninguém achou nada, pessoal? Vocês não percebem isso? Eu vou dizer assim, que desde que começou a pandemia, eu acho que a gente teve a minha equipe, tá? E a gente era muito unido. A gente é um setor, na verdade, bem unido. A gente é um setor com um clima organizacional muito positivo, né? Essa percepção dos membros da nossa equipe. A gente tem uma proximidade muito grande, né, entre nós, equipe, e os gestores da nossa equipe. E o que a gente percebe, ou o que eu percebo, é que nós nos distanciamos. Às vezes a gente marca horário para conversar, mas de modo geral, eu acho que houve encontros assim, da equipe, né, que chamam por Skype, eu acho que 2 vezes o ano passado. Esse ano acho que a gente não marcou nenhum encontro ainda. Aí você vai falar, mas fazer um encontro para vocês conversarem, assim, de vídeo, né, vendo as pessoas, isso não é importante. Isso é importantíssimo. Isso é importantíssimo. Pensa só. Começa a imaginar uma equipe que atinge bons resultados, uma equipe que tem uma boa produtividade. Ó, a Mayara escreveu aqui, percebo sim. Eu acho que a relação interpessoal é algo muito importante para que haja um bom trabalho em equipe. E houve sim distanciamento com essa pandemia, infelizmente. É isso que eu percebo. E a gente vai percebendo os impactos disso. Se eu fosse pensar como estrategista, eu vou olhar os números, eu vou olhar os indicadores de desempenho, eu vou ter os resultados e ali, provavelmente, caso eu consiga verificar que houve uma diminuição de produtividade, eu posso ter vários motivos. Diminuiu a equipe, ou não veio recursos. Essas são, de modo geral, os resultados que a gente logo pensa na hora da gente tentar definir, mas por que chegou nesses resultados e não em outros?
E aí, o que acontece? O bom gestor ou estrategista, ele não olha só esses números e tenta trazer uma solução racional para explicar esse problema. Ele vai ver outros aspectos que podem ter impactado. E eu estou aqui para dizer para vocês que certamente esse distanciamento da equipe por conta da pandemia veio impactar nos resultados de grande parte dos setores de organizações públicas. Inclusive, influencia muito a questão mental. Nós continuamos passando a maior parte do nosso tempo trabalhando, porém agora estamos sozinhos em casa. Mas são, de fato, dois problemas que, de alguma forma, a comunicação ou a dificuldade de se comunicar nesse momento de pandemia pode agravar esses dois problemas. Um é o distanciamento que nós vamos tendo da equipe. E o segundo é fazer com que a gente está cada vez trabalhando mais, porque agora a gente está em casa e não existe muito barreiras do que é vida pessoal do vida profissional. Imagina que você está no seu computador, às vezes, para você fazer alguma coisa sua, pessoal. Eu vou assistir um filme hoje à noite. O que você faz? Você dá uma olhadinha ali no e-mail do seu trabalho. Você vai lá e abre o sistema do qual você utiliza para trabalhar, porque já é o seu computador que você usa para fazer o seu trabalho hoje em dia. Ou, às vezes, você tem muito trabalho, e como você está em casa, você não precisa pegar trânsito, o carro para ir para cá ou para lá, ou no caso do ônibus, e aí você fala, então eu vou trabalhar um pouco mais, e a gente fica trabalhando muito mais horas. Só que a gente trabalha muito mais horas solitárias. Nós ficamos sozinhos. Eu falo com o pessoal da minha equipe o tempo todo. Não é a mesma coisa. Eu sinto que os prejuízos depois desse período de pandemia, ele vai ser muito mais mental, que nem a Mayara trouxe, para o psicológico, e de relacionamento interpessoal. Porque as pessoas vão chegar um momento que elas vão se acostumar a essa ideia de ficar sozinha. Eu, particularmente, eu gosto bastante de ficar sozinha. Mesmo morando aqui durante a pandemia, né, eu acabei me mudando para Minas Gerais, aí hoje eu moro com a minha mãe, com a minha tia. Então, assim, a casa tá sempre cheia, né, porque tá minha mãe e minha tia, e mais a minha outra tia que é vizinha, e meu primo que mora aqui, são meus vizinhos. Mas eu gosto mesmo de ficar sozinha. Eu gosto de ficar aqui no meu quarto, onde eu dou minhas aulas, onde eu trabalho, onde eu fico com os meus gatinhos, e certamente isso vai impactar depois, que a gente vai poder sair das cavernas. E aí, por exemplo, eu acredito que eu vou ter um pouco de dificuldade, porque eu acabei me acostumando com essa ideia de ficar aqui sozinha no meu quarto. E eu digo assim, já impactou nos meus relacionamentos interpessoais, certamente, até porque eu não sou muito uma pessoa de ter relacionamentos pela internet. Eu não gosto de amigos virtuais, eu gosto de amigos presenciais. O que eu posso dizer, assim, um dos pontos negativos dessa pandemia estão relacionados com os nossos relacionamentos interpessoais no ambiente de trabalho. Eu sei que a tecnologia, ela facilita, em muitos casos, a gente manter um contato, a gente ter uma boa comunicação. Eu não tenho dúvida que possa existir uma boa comunicação estando à distância. A gente precisa falar pelo Skype, pelo Skype não, assim, fazer uma reunião online, a gente pode usar o Zoom, a gente pode usar o Skype, pode usar qualquer outra ferramenta e fazer essa comunicação. Só que não é tão fácil assim. Ou o resultado dessa comunicação online, ela não tem o mesmo resultado do que a gente estar presencialmente. E para um gestor público, isso é um pouco mais agravante. O ano passado, acho que foi em outubro do ano passado, eu dei um curso de feedback para o pessoal do TRT do Pará. E justamente feedback, comunicação, feedback é um instrumento da comunicação, e a gente conversou muito, porque os gestores traziam para mim que eles tinham muitas dificuldades de darem um feedback para a sua equipe, em especial, qual feedback? Aquele feedback de ajuste de rota, aquele que mostra para as pessoas qual é o caminho certo a seguir, e o que foi feito e o que não deveria ser feito, então como é que deveria ser a forma correta a fazer a partir de então. E eles estavam me relatando que agora, durante a pandemia, eles não se sentiam à vontade de usar os meios eletrônicos para poder dar esse feedback.
E, por sua vez, se eles não se sentem à vontade de fazer isso remotamente, online, muitos deixaram de fazer esse processo de comunicação que é tão importante. Nenhum servidor público, nenhum profissional, nenhuma pessoa, vamos pensar assim, se você está pensando em, por exemplo, educar o seu filho nunca vai saber que ele fez uma coisa errada e como ele deve fazer certo, se você não mostrar para ele, se você não se comunicar com ele com clareza e mostrar o que está errado e como que pode ser feito certo. O mesmo acontece no nosso ambiente profissional. Se a gente não tem a possibilidade de se comunicar a esse ponto com a nossa equipe, para poder dar o feedback para eles, seja um feedback de ajuste de rota, seja um feedback positivo, os nossos funcionários nunca vão saber o que eles precisam fazer de melhor ou o que eles não estão fazendo bem. Ou o que eles estão fazendo bem que eles devem intensificar e fazer cada vez mais. E isso acontece porque não está havendo um processo de comunicação. Então, como aqueles meus colegas lá em outubro, quando eu fui dar o curso, eles trouxeram isso para mim, eu percebo que isso não é só um problema do pessoal do Pará, certamente não, porque eu vejo que isso acontece na minha equipe, eu vejo que isso acontece na minha organização, como isso também não é só um problema das organizações públicas, hoje são problemas de organizações do mundo todo. Porque a gente está ficando cada vez mais distante. E qual é o impacto disso? É que a falta de comunicação, a falta de proximidade entre os nossos colegas de trabalho, entre o gestor e a sua equipe, entre a organização e os setores, e os gestores dos setores, das áreas, esse distanciamento presencial para ficar tudo online, ele de alguma forma veio como um grande desafio para a maior parte dos gestores, em especial os gestores públicos, porque a gente tem uma cultura um pouco diferente. Até a pandemia, a gente ainda tinha uma ideia de ser mais presencial, vamos dizer assim, e houve uma mudança rápida, imediata, sem muito preparo, na maioria das vezes, e nós, pessoas, não estávamos preparados, por isso, claro que não, né? Ninguém esperava que isso um dia iria acontecer, e não por tanto tempo assim. Então, assim, o que eu percebo, nós estamos cada vez melhores para se comunicar, nós temos cada vez mais ferramentas para se comunicar, mas não significa que a nossa comunicação tenha melhorado, não significa que nós estamos nos comunicando com mais qualidade. E os impactos desse problema de comunicação, em especial durante esse período de pandemia que a gente se afastou, que as equipes se afastaram, que os gestores se afastaram da sua equipe, vão impactar diretamente nos resultados dos setores, nos resultados das áreas da organização, nos resultados das organizações públicas. Renata, a estratégia pode ajudar a melhorar isso? Certamente. Mas primeiro o que o gestor precisa ter é a consciência que ele precisa dar um jeito de melhorar a sua comunicação com a sua equipe. A organização pública, ela precisa ter a clareza que as pessoas estão com dificuldades de se comunicarem dentro do setor onde elas trabalham. Eles precisam, de alguma forma, incentivar que as pessoas tentem, mesmo estando à distância, intensificar a sua comunicação, e essa comunicação precisa ser de qualidade. As organizações, elas precisam entender e ter a clareza que elas estão se comunicando mal com os setores que fazem parte dessa organização. Então, as pessoas que estão no topo dessas organizações, elas precisam entender que a comunicação tem um papel importante na estratégia organizacional e que todos precisam trabalhar para que esse momento de pandemia, as comunicações continuem acontecendo na qualidade que precisam, de forma a aproximar as pessoas. Nós já estamos muito distantes fisicamente, mas a gente não precisaria estar, né, para se comunicar. Eu acredito que as organizações poderiam fazer ações para ajudar os gestores, as equipes a se comunicarem melhor durante esse processo de pandemia, porque os resultados das áreas, os resultados dos setores, os resultados da organização tenderão a serem prejudicados. Eu sei, só para terminar, porque a gente já se estendeu bem, pode acontecer que muitos setores aumentou a performance, muitos setores aumentou o resultado, mas a gente também precisa analisar quais são os motivos. E o meu medo, tá? Eu estou aqui falando porque esse é o receio que
eu tenho é que muitos setores podem estar trabalhando mais horas por dia porque eles estão em casa. Eu tenho muitos colegas que eu conheço, que são meus amigos, assim, são meus amigos do Face, e eu acompanho a dinâmica deles. E eu sei que eles trabalham muito mais horas por dia, eu sei que eles trabalham de final de semana, eu sei que eles trabalham de feriados, eles trabalham durante o recesso. Aí você fala, nossa, os resultados são maravilhosos, mas a qual custo esses resultados estão bons? As organizações precisariam se preocupar, não só em ver o resultado, tá ruim, vamos. E nem, tá ótimo, maravilhoso, esse aqui eu não me preocupo porque aqui tá indo super bem. Não, eu preciso cuidar das pessoas, eu preciso entrar em contato com as pessoas e verificar quais são as condições de trabalho que elas têm. Eu preciso, como a Mayara trouxe aqui, abordar a condição mental dos servidores que atuam na nossa organização, para ver se eles estão, de fato, tendo qualidade de vida, mesmo trabalhando de casa, verificando se a forma como eles estão trabalhando e essa condição de pandemia, se isso está trazendo prejuízos psicológicos e mentais para os nossos servidores. Porque essas são a nossa maior riqueza, tá? Então, e como é que a gente faz isso? Se comunicando. Então, dia de hoje que a gente conversou da comunicação, eu espero que vocês tenham entendido da importância da comunicação. Porque é ela que reflete o cuidado que nós temos com as pessoas que trabalham na nossa equipe, com as pessoas que trabalham na nossa organização. A gente vai ter resultados se a gente conseguir se comunicar bem, tá? Eu particularmente acho que é muito importante a comunicação para qualquer estratégia organizacional. Por isso que a gente trouxe para falar um pouquinho hoje. Não falamos tudo, mas eu acredito que eu trouxe aqui para vocês plantei uma sementinha na cabeça de vocês. Comecem a pensar como está a comunicação do seu setor, como está a comunicação da sua organização. Você consegue perceber os resultados que hoje vocês estão alcançando, seja bons ou ruins? Vocês conseguem verificar se isso pode ser o resultado de uma boa comunicação ou de uma má comunicação entre equipe? Ou de uma boa comunicação ou uma má comunicação entre o setor do qual você trabalha e a organização do que você trabalha? Comece a pensar. Quanto mais conscientes nós estivermos dessas ferramentas e da nossa situação, melhor vai ser para qualquer estratégia futura que a gente possa vir a praticar ou a organização possa vir a praticar. Tá bom, pessoal? Esse era o recadinho de hoje. Se vocês tiverem alguma pergunta, se vocês pensarem em algum assunto que vocês gostariam que eu abordasse, me mandem mensagem. Pode ser durante uma live, pode ser pelo YouTube, Facebook, Instagram. Eu vou ter o maior prazer de abordar esses assuntos com vocês. A Mayara e a Thaís, elas não precisam mais se cadastrar com relação à presença nas lives, porque eu estou acompanhando a presença delas, tá? Pessoal, eu espero vocês amanhã, mais uma live da Maratona do Gestor Público. Descansem, que já está tarde, quem tinha que trabalhar, eu tenho certeza que já trabalhou, e amanhã vai ser mais um ótimo dia para vocês, e espero vocês amanhã na nossa live às 19 horas, tá bom? Boa noite, até mais. Muito obrigada por terem participado.